esqueci o microfone, desculpa. Boa tarde a todos. Nós sempre ficamos muito alegres por poder estar nessa casa, que amamos. Então, também sempre falamos para vocês que não somos palestrantes, mas que montamos estudos. E hoje nós montamos um estudo bem importante para a nossa base espírita, né? É um estudo que vai dar base para conhecimento para a nossa doutrina, né? Então, organizamos, ao começar a pensar no que fazer, no que estudar com vocês, sempre acontece algo inusitado. E dessa vez eu ganhei um presente de uma irmã. Essa é uma irmã de alma que eu conheço desde o 2º ano do primário, quando eu era pequenininha, muito pequenininha, lá no Rio de Janeiro. E é uma irmã de alma. E vejam, um presente, né? Ela me mandou uma música e daquela música veio a intuição para o trabalho. Então eu queria dedicar para essa minha amiga, minha irmã de alma, e para o seu companheiro, que há pouco tempo partiu e está lá no mundo espiritual, né? Porque os dois foram canal para esse estudo. E quero pedir então que vocês prestem atenção nesse estudo com muito carinho. Se quem quiser anotar papel e lápis, porque a gente organiza o estudo e dá aquelas pinceladas para depois vocês correrem atrás, né? Isso a gente traduz no ditado oriental. A gente dá a vara, agora vocês vão ter que pescar, né? É mais ou menos isso. Então hoje nós vamos estudar os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Sabemos que Kardec, o grande codificador, um grande mestre estudioso, professor, cientista, codificou a doutrina espírita, e essas bases da doutrina espírita ele lançou no dia 18 de abril de 1857, quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa obra ela é a base para o nosso estudo de hoje. Porém, Kardec não fez só essa obra. Ele continuou seus estudos, continuou a escrever e temos mais 4 obras básicas dentro da nossa doutrina espírita. Essas 5 obras, a gente que está nesse caminho tentando aprender, a gente tem que estar sempre com elas por perto. Que além completa, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Essas, então, são as 5 obras básicas. E como são 5 obras básicas, por coincidência também, a doutrina espírita ela tem 5 princípios básicos. Então, o primeiro princípio é a existência de Deus. Deus, ele é a origem e o fim de tudo. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Ele não foi criado. Ele não teve início como nós. Nós fomos criados. Por isso nós somos criaturas criadas por Deus. No Livro dos Espíritos, esse livro que eu vou estar citando o tempo inteiro hoje, capítulo 1, da primeira parte, na pergunta 4, olha Kardec como era inteligente. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ele colocava os espíritos na parede mesmo, Então ele pergunta, onde é que a gente pode encontrar a prova que Deus existe? E os espíritos respondem então com uma frase tão simples, tão curta, mas tão importante, Dizem assim, num axioma que aplicais às vossas ciências. Então, os espíritos vão dizer que o que a gente usa na nossa ciência é o que explica Deus. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, ficou fácil da gente compreender. A gente consegue criar um oceano? A gente consegue criar um sol? Até um sol de mentira a gente faz, na bolinha de isopor, quando a gente está lá na escola. Mas não é o sol de verdade, gente? Aquele sol que ilumina tudo, que nos dá essa luz, esse calor. A gente consegue criar? Quem criou, então?
então Deus existe. Ainda nesse capítulo do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar quais são os atributos de Deus, né? Então, Deus é eterno. Claro, se Ele é o princípio de tudo, se Ele não foi criado, Ele sempre existiu, não vai ter fim, é eterno. Nós também, a partir do momento que somos criados, não vamos mais ter fim, né? O que vai ter fim é o corpo físico, o espírito não. Deus é imutável. Imagina, já pensou, gente? Pensem, se Deus fosse tão afeito à mudança de humor como nós somos. A gente reclama de tudo, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, a gente quer tal roupa, depois a gente já não gosta mais daquela roupa. Vocês já pensaram se Deus fosse assim? Com licença da expressão, a gente estaria lascado, né? Vocês já pensaram se Deus fosse assim igual a gente? Então não, Deus é imutável, as suas leis são imutáveis. Já pensou se no meio do caminho Deus resolve dizer assim, não, vamos mudar tudo, a regra do jogo mudou, não tem mais reencarnação? Né? Não é assim. Então, a criação de Deus é perfeita, e as suas leis são perfeitas e não vão mudar. Se você gostar delas, bem. Se você não gostar, também não tem jeito. Vai ter que gostar, vai ter que aprender, vai ter que reconhecer aquela lei, porque ela não vai mudar, né? Deus é imaterial. Ou seja, a sua natureza ela é diferente de tudo aquilo que a gente conhece como matéria. Quando a gente diz, a gente tem matéria, né? E a gente tem espírito. Esse espírito, ele é a essência. E a essência de Deus é a essência mais pura, né? Deus é único. Se Deus não fosse único, também não haveria unicidade nas suas leis, né? Nem na sua própria criação. Por quê? Haveriam disputas. Olha, eu sou Deus, você também é Deus. Por que só eu vou colocar a minha opinião? Você também quer colocar a tua? Né? Então, a briga começaria lá de cima. Né? Então, não tem isso. Deus é único. Deus é onipotente. Ele tudo pode. Né? Até se ele quisesse mudar a regra do jogo, ele poderia. Mas ele não faz isso. Nem fará. Mas ele poderia, porque tudo pode. Né? Para Deus nada é impossível. A gente vê isso com os exemplos mais simples da nossa vida. Quantas vezes a gente está numa situação que a gente pensa que não vai ter saída? E a gente ora e a gente acaba saindo daquela situação. E a gente recebe ajuda, né, de Deus através dos seus mensageiros, recebe forças e a gente sai da situação. Tem situação que a gente pensa que não vai ter jeito, sempre tem jeito. Né? Então, realmente, para Deus nada é impossível. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em tudo. Por isso, muitas vezes, a gente diz, né, que a gente também é Deus, porque a gente tem uma gotinha dele dentro de nós. Né? Jesus disse isso várias vezes. Né? Tudo que eu faço, vocês podem fazer e ainda melhor, vós sois deuses. A gente encontra muitas citações, né, mostrando que a gente tem essa essência, né, dentro de nós. E Deus é onisciente, ou seja, Ele tem ciência de tudo, tudo Ele sabe. Né? Para Deus não tem dificuldade nem tem mistério. Os mistérios ainda existem para nós em função da nossa pequenez, da nossa ignorância. Né? E Deus é soberanamente bom e justo. Né? A sabedoria e a harmonia do nosso universo, das leis universais, imaginem tanta perfeição, né? Só pode ter vindo da bondade de Deus, da justiça de Deus. Essa própria frase que eu falei ainda há pouco que Jesus disse, né? Vocês, tudo que eu faço, vocês podem fazer.
Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse Deus é tão bom que Ele cria os seus filhos à sua imagem e semelhança. Né? Então, isso é indiscutível. Então, esses são os atributos de Deus que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. O segundo princípio, né, é a imortalidade da alma. Bom, o Espírito, ele é o princípio inteligente do universo, concordam? Uma pedra, ela não sai do lugar. Um animal, a gente já percebe que ele tem um quê de pensamento, mas ele não tem um raciocínio lógico como a gente, né? Então, nós, seres humanos, né, temos esse raciocínio, temos essa lógica, temos inteligência. Então, e nós somos espíritos, né? Essa inteligência, esse princípio, ele foi criado por Deus simples e ignorante. Para quê? Para evoluir. Para que individualmente, cada um de nós, a partir do nosso próprio esforço, alcance a evolução. Então, não dá para dizer assim, será que você pode evoluir para mim? Você faz tal esforço aí para mim? Não dá. O esforço tem que ser próprio. Eu estou com uma dor, será que eu posso passar minha dor para você? Não dá. A gente vai ter que lidar com ela, porque só a gente vai conseguir, né, ultrapassar através da experiência, através do esforço próprio. Né? E nós, criados simples e ignorantes, existimos antes do nascimento, antes de ganhar esse corpo. Né? E quando esse corpo se for terminar, nós não terminamos com ele, continuamos. Né? Continuamos a existir. E aí mais uma prova da bondade de Deus, né? Foi aberto, os trabalhos foram abertos com o quê? Falando das colônias espirituais, para onde nós vamos, não é isso? E sempre acontece uma coincidência dessa, né? Sempre. Peguei ontem à noite, 1h da manhã, viu? Viu? Nós nem nos comunicamos, pelo menos no físico, né? Podemos ter nos comunicado espiritualmente, talvez, né? Nos encontrado, mas fisicamente a gente não sabia do estudo ela não sabia do estudo que eu preparava e falou das colônias. Então, assim, quando o nosso corpo cessar, né? Nosso coração parar de bater, o nosso espírito vai, né, se encaminhar para alguma dessas colônias, com certeza. Né? Então, depois dessa morte física, a essência irá perdurar. Por isso, a gente brinca, né? A gente não vai levar nada. O corpo vai ficar, a roupa vai ficar. Né? O que a gente vai levar? A pureza da essência. Quanto mais a gente purificar a nossa essência, mais a gente vai ter o que levar. Né? E conhecimento não tem peso. Também tem a brincadeira, né, que a gente costuma brincar. Conhecimento não pesa. Qualquer outra coisa pesa, conhecimento não. Né? Então, quando o espírito ele está no corpo, nós dizemos que ele, né, é um espírito encarnado. Quando ele não está no corpo, a gente diz que está desencarnado. Sabemos bem disso. Né? E poderíamos passar a tarde falando disso, mas é só pincelada, né, gente? Senão não vamos falar dos 3 princípios. O terceiro princípio da doutrina espírita, esses princípios são o que dão base à nossa doutrina, né? Então, Deus existe e a gente é um espírito, a alma, né? A gente existe nessa forma. E o terceiro princípio, que é a terceira afirmação da doutrina, é a pluralidade das existências. Então, criados simples e ignorantes, temos a oportunidade de ir e vir, de decidir, de criar o nosso próprio destino através do livre-arbítrio que recebemos de Deus.
desse Deus soberanamente bom e justo, que nos dá esse atributo também, né, que é um atributo nosso, do Espírito, que é para que a gente possa escolher, né, entre o bem e o mal. O que a gente quer fazer? Então, cada vez que você tiver que tomar uma decisão, se você se perguntar na tua consciência, você vai ter a resposta, né? Então, a gente tem a possibilidade de evoluir e de se aperfeiçoar cada vez que a gente vem aqui, ou em outro planeta, enfim, cada vez que a gente encarna e aprende, evolui através das decisões que a gente tenha tomado antes de vir, né? Da escolha, do plano que a gente tenha feito. Que também digo, novamente, é tão soberanamente bom e justo esse Deus que Ele nos permite. Vai lá e escolhe o que você quer fazer. Você reparou que fez esse mal? Como é que você vai consertar esse estrago que você fez? Então a gente tem plena e total liberdade para consertar o estrago que a gente fez da forma que a gente decidir, né? Então, claro, a gente está falando de espíritos, né, que já têm alguma consciência. Óbvio que tem espíritos ainda muito primitivos que não têm essa condição, né? Mas logo, logo eles vão chegar nessa condição também, né? Então a gente vai, como uma escola, a gente vai encarnando, né? Como se a gente estivesse indo na escola. A gente vai lá, aprende as lições que a professora deu, passa de ano. Então a gente vai evoluindo. Lembrando que também no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma grande seleção, uma escala dos espíritos, né, que vão dos imperfeitos até o perfeito, até o espírito puro. Ele pôs 10 classificações, claro que para efeito da gente estudar. E é bem interessante a gente analisar e tentar localizar em que ordem de espíritos eu estou, né? E quando a gente faz isso, às vezes a gente se apavora um pouco. Meu Deus, e quanto falta ainda para eu caminhar? Mas a gente caminha, sim. Claro que caminha, né? Então, como é que a gente alcança essa evolução? Através, né, dessas idas e vindas, dessas chegadas e partidas, né? E cada vez mais a gente vai adquirindo, então, esse conhecimento, essa sabedoria, a gente vai aprendendo a agir melhor. Também, sobre a reencarnação, a gente poderia passar aqui não horas, mas dias conversando, falando, né? Mas eu sei que a gente não pode fazer isso, então anotei para vocês. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4. Questões 166 até a 221. Gente, é mais ou menos 60 questões só sobre esse tema. Tá? Então não tem desculpa, eu não sei isso. Vai ali, ó. Mais de 60 questões, né? Então vai ali, ó, estuda. E você consegue. E ainda, o capítulo 5, ele é só composto por considerações a respeito da reencarnação. Então a gente tem muito material de estudo. E doutrina espírita é estudo, né? É conhecimento, né? Mas nós destacamos que, pelos mecanismos da reencarnação, né, a gente observa e destaca, né, mais uma vez que Deus, ele é tão bom que ele não vai nem premiar nem castigar a ninguém, né? Isso é muito interessante. Esse mecanismo de ida e volta trabalha bem essa coisa dessa injustiça. A gente olha e fala assim, mas isso é injusto. Só que a gente não tem um conhecimento do que passou, né? Então, se a gente parar e analisar toda a vida daquele espírito, a gente vai perceber que não é injusto, né? Aqui a gente, na casa, né, se trabalha com a apometria. E na apometria a gente percebe muito isso, né? Então, muitas vezes a gente chega aqui reclamando, né, que a gente tem tal dor, tem tal sofrimento, que tem um espírito que persegue a gente, ou isso ou aquilo. E aí a gente consegue perceber por que aquilo está acontecendo, né? Como foram, né,
os nossos aprendizados anteriores. Porque a gente tem uma ideia de que assim, ó, a gente sempre foi muito bom, a gente sempre foi rei e rainha, né? A gente nunca lembra que a gente, numa dessas encarnações passadas, a gente foi, sei lá, um soldado, um ladrão, sei lá, né? Então a gente sempre pensa que a gente foi bom. Então hoje quem está errado é o irmão que está cobrando a gente. Então a gente não percebe esse mecanismo. E a gente precisa perceber esse mecanismo. A reencarnação é esse mecanismo que a gente está reparando essas situações, né? Então Deus não castiga nem dá prêmio para ninguém. A gente olha invejando a vida dos outros, né? Mas nossa, lá aquele senhor, nossa, puxa vida, como ele tem dinheiro, ai, eu aqui tão pobre. Será que é assim? E será que se eu tivesse o dinheiro que ele tem, o que eu estaria fazendo com esse dinheiro? Será que eu estava vindo na casa espírita? Nada, está vindo na balada, não é? Então, é o que a gente precisa. A gente tem aquilo que precisa, né? E o mais importante nesse mecanismo de reencarnação é a gente lembrar da lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, essa lei imutável, essa lei divina, essa lei de Deus, essa é a que regula, né? Essa vinda e ida, vinda e ida é ótimo, essa vinda e ida, né? Sucessiva e nas situações que a gente vive, nada mais. Né? O quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados. É uma base da nossa doutrina aceitar que existem muitos mundos e que os mundos são habitados, né? Senão a gente não pode dizer que é espírita. O universo a gente olha e vê perfeição e harmonia, não vem? Então, vem essa perfeição e essa harmonia de Deus. Será que Deus, né, então criou tudo isso só pra gente? É só a gente no nosso planeta Terra e ponto e acabou? A Via Láctea imensa, sóis, não é porque não é só o nosso Sol, né? Mas vários. E tudo isso só tem a gente, não tem mais ninguém habitando em lugar nenhum. Quase impossível, né, a gente acreditar nisso. É só muito orgulho para a gente poder acreditar nisso. E o nosso Mestre Jesus foi quem mais falou para a gente a respeito disso, quando ele dizia: a casa do Pai tem muitas moradas. E se assim não fora, eu não teria dito que vou preparar um lugar para vós. É confortante, né? E a gente sabe que se a gente sai daqui, a gente vai para outra casa, para outra morada. Então a gente encontra conforto, né? E existem também classificações que Kardec fez com relação aos mundos. Kardec separou em 5 tipos de mundos, né? 5 classificações de mundos, para a gente também poder estudar. A Terra é o segundo, são os planetas primitivos, os mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, que nem é o nosso, né? A Terra está nesse patamar, passando para um planeta passando a ser um planeta de regeneração. E aí o planeta evolui e a gente evolui junto e vice-versa, né? É uma engrenagem. Quando a gente evolui, o planeta evolui, quando o planeta evolui, a gente também tem que evoluir. Se a gente não acompanhar essa evolução, a gente vai desencarnar e aí vai encarnar não mais na Terra, vai continuar num outro planeta qualquer, num outro mundo qualquer, que seja ainda de provas e expiações, né? Porque nós também não vamos evoluir, né? Vamos continuar no mesmo patamar. Se a gente estiver fazendo esse esforço, o planeta está evoluindo, a gente vai estar evoluindo também, tá?
E Kardec, na Gênese, diz uma coisa muito legal. Eu queria ler para vocês porque eu achei tão lindo, né? Então, para o Espiritismo, o universo nasceu de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que desdobram suas magnificências diante da eternidade. E ainda tem isso, coisa linda, bonita, poética, que quando você lê, você fica pensando, puxa vida, né? A gente tem tanta coisa bonita para aprender, né? Que nem a Alice falou, a gente tem que ter essa vontade de aprender, porque a gente encontra muita coisa legal. Também sobre a pluralidade dos mundos, Kardec separa diversas questões das 172 a 188 no capítulo 4, segunda parte do Livro dos Espíritos. Basta que a gente procure, a gente procura e a gente acha, né? E essa pluralidade dos mundos também é bem... A pluralidade dos mundos e das existências, elas são conceitos que são aceitos não só na doutrina espírita, né? Em muitas outras doutrinas a gente também vê isso se repetir em outras culturas, outras religiões, né? E o nosso quinto princípio básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, se somos espíritos, né, nos comunicamos. Se nos comunicamos encarnados, desencarnados também nos comunicamos. Ah, mas uma coisa interessante, né? Somos espíritos e quando desencarnamos, continuamos com o nosso mesmo caráter, né? Bons ou maus, preguiçosos ou trabalhadores, isso não vai mudar, né? Que é outra coisa que a gente sempre faz também, né? Morreu, era um santo. Não era, não. Às vezes, tem gente chorando de alegria, é que não pode falar, mas às vezes tem gente chorando de alegria, que vai se livrar, né, de um tormento. Vamos ser verdadeiros, né? Então, assim, e a gente não muda, tá? Morreu, continua igual. Então, aí vem o alerta. A gente vai se comunicar sim, mas a gente precisa ter cuidado com as comunicações, né? Aqui a gente tem sempre feito, né, essa fala. E aí a gente abre um parêntese nessa coisa dos princípios para bater nessa tecla, que é a questão da gente olhar para dentro da gente e ver em que nível que a gente está, né? Se a gente é trabalhador ou preguiçoso, bom ou mal, como é que a gente anda, né? Porque é isso que a gente vai continuar a ser quando desencarnar, a não ser que a gente lute para mudar, né? Então, mas eu só vou lutar para mudar se eu me reconhecer. Então, a importância da gente fazer esse trabalho de se olhar, né? De se reconhecer, para que a gente possa, quando a gente partir melhor, para que a nossa bagagem seja uma bagagem de conhecimento, para que a nossa bagagem seja uma bagagem de amor, né? Então, muito importante esses momentos de meditação, de parada, o nome não importa, né? Mas esses momentos de reflexão pessoal, né? Autorreflexão, né? Então, voltamos, né? Aqui à questão das comunicações. Se nós nos comunicamos, é importante a gente perceber como é que a gente está se comunicando. Aqui, quando estamos encarnados, conversamos. Mas os desencarnados, como que eles conversam? Através do pensamento. Pensamento a pensamento, né? E Kardec também pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E olha a resposta que os espíritos deram a Kardec:
muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a importância, né, da gente auto-refletir-se, ver, será que essa atitude que eu estou tomando é realmente minha? Será que eu estou recebendo influência? Né? Esse pensamento que eu estou tendo é meu? Então a gente precisa usar novamente a inteligência de Jesus, né? Que é o orar e vigiar. A gente precisa estar atento todo o tempo. Né? Uma outra forma que a gente se comunica também com os espíritos, quer dizer, é com pensamento, mas não diretamente, é através da mediunidade. Né? Quando a gente vem à casa espírita participar de algum trabalho mediúnico, para a gente ter conforto. Então, a gente precisa também estar atento. Né? Que lugar que eu estou indo? Né? Como é a idoneidade dessa casa, desses médiuns? A gente precisa pensar nisso. Né? A gente às vezes se mete em cada buraco, né? Eu mesma já fiz cada história, já fui em cada canto. Depois a gente fala, nossa, olha só, tu não aprende, né? Tá caindo na mesma história, né? Então a gente precisa ter clareza que a gente está sofrendo, a comunicação está existindo e que a gente está sofrendo muita influência. Então a gente precisa estar atento. Né? A mediunidade, ela é uma ferramenta abençoada. Né? É abençoada principalmente que ela é um socorro para aquele que precisa, um bálsamo para as feridas. Né? E para o próprio médium, ela é uma ferramenta de trabalho. O médium, ele se torna um colaborador de Deus. E aí a gente vê. Estamos conhecendo os cinco princípios da doutrina espírita, a responsabilidade de escolher as provas, de reencarnar, essa possibilidade da comunicação e da mediunidade. E aí? E aí? Os espíritos nos procuram por causa da similaridade dos nossos pensamentos. E aí, onde é que a gente deve, então, né, procurar, né, essa casa espírita? Como é que a gente deve fazer isso? Né? A gente tem que prestar muita atenção nos locais que a gente frequenta, não só na casa espírita, né, mas no que a gente escuta em casa, que tipo de música. Chico dizia, coloca música clássica bem alto, que não vem espírito ruim, porque eles não gostam. Chico dizia isso. Então, né, vamos perceber esses mecanismos. Vamos perceber a importância das associações. Com quem a gente tem andado? Quais são as nossas conversas? Né? E a casa espírita, então, se torna um ponto importante de apoio para nós. Se a gente está numa casa segura, numa casa onde a gente entra e as energias são boas, onde se fala realmente coisas boas, a gente tem ali um apoio para a gente conseguir a evolução que a gente tanto busca. Né? E aí foi que eu falei, né, no começo, que eu recebi um presente. Um presente é uma música, lembram? E agora eu quero trazer esse presente para vocês, compartilhá-lo, né? Que esse presente é sobre a casa espírita. Deixa só eu sair daqui para botar a musiquinha para vocês. E aí eu vou pedir para vocês que vocês prestem atenção nessa música, né? Que vocês ouçam com o coração, que é o centro espírita, né? É o lugar que a gente pode, então, evoluir.
aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e água da paciência, ele ganhei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele vai erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, curam sementes pra amar, mente de serviço, que a todos educar, com o atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho lá. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele vai erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes pra amar, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele vai erguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes pra amar, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes pra amar, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Que essa casa, vocês encontrem nela, né? Esse pronto-socorro. Vocês possam abandonar o jogo na Copa e estar aqui, recebendo esse pronto atendimento do alto. Tantas bênçãos esse Deus soberanamente bom e justo nos envia. Que possamos sempre recorrer à Casa Santa, que nos acolhe, que trata com bálsamo da fé, da água, do paz,
dos estudos, que nos cura dos traumas passados, que possamos sempre ter isso em mente. Voltar ao templo Casa Espírita e ao templo do coração, para encontrar o caminho, para matar o homem velho e deixar nascer a luz. Que a paz esteja com vocês durante toda essa semana. Obrigada.